Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. E cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, aqui estão sempre acompanhando o programa Lux Esotérica. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso programa. Está entrando no ar com um pouquinho de atraso hoje aqui devido a alguns problemas técnicos, mas estamos com vocês trazendo aqui os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, sempre com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, que sempre está trazendo para vocês aqui a nossa programação. E vamos dar continuidade no dia de hoje aos nossos estudos sobre os 7 temperamentos humanos. É a programação que nós nos programamos para trazer para vocês e já estamos avançando bem neste estudo. Já estudamos 4 dos grandes raios e hoje vamos avançar ainda mais, ouvintes, chegando a visualizar aqui mais um dos 7 grandes raios que fazem parte desse estudo. Estamos utilizando para isso a maravilhosa obra de Geoffrey Hodgson, denominada Os 7 Temperamentos Humanos. É o livro que nós estamos utilizando para trazer esse conhecimento para vocês. Está à disposição também para vocês adquirirem aqui na Levir, e estamos com um link na página da rádio para aqueles que queiram porventura adquirir esse pequeno, mas importantíssimo livro que nos fala justamente dos 7 raios e como eles influenciam o ser humano. E já abordamos com vocês o primeiro raio, aquele que tem como tipo humano, de comportamento humano, o líder, o governante. Também já exploramos com vocês, ouvintes, o segundo raio, que é o do mestre, do professor, e já trouxemos também o terceiro raio, que é o do filósofo e diplomata. E no dia de ontem nós trouxemos para vocês o quarto raio divino, que é o raio artístico, nas suas mais diversas aplicações. E hoje nós estaremos aqui tratando com vocês a respeito do quinto raio divino, aquele que é chamado de raio científico, o raio da ciência, o raio da observação, e que tem muitas profissões humanas que estão totalmente embasadas no comportamento desse raio, e muitas pessoas têm como filosofia de vida também o quinto raio. É claro que quando nós falamos, deste raio que tem como símbolo o pentagrama e tem como cor o amarelo limão, o dourado, nós estaremos falando de uma forma muito genérica, porque hoje em dia o raio científico ele tem uma influência muito grande na humanidade. É um raio que realmente é, por assim dizer, predominante, até porque nós estamos na quinta grande civilização, a chamada civilização ariana, que tem exatamente o processo mental, o desenvolvimento da intelectualidade como uma das suas características principais. Então, quando nós falamos do cientista, como tipo humano, é claro que algumas pessoas veem imediatamente à nossa mente, como o grande físico Albert Einstein e tantos outros cientistas que viveram uma vida de dedicação à observação, ao estudo, à teorização, e assim ouvintes se transformaram em grandes expoentes desse quinto raio divino.
e todas aquelas atividades que têm o método científico como fundo também são participantes da tônica desse raio. Aqueles que trabalham nos laboratórios, que trabalham com os números, com a matemática, com as teorias, que observam o mundo e registram os acontecimentos nas mais diversas formas, todos eles têm uma conexão fortíssima com o chamado quinto raio. Mas também o quinto raio é daqueles que são estudiosos, que se debruçam sobre os livros, que desenvolvem as teorias as mais diversas, assim como aqueles que estudam as leis, como os advogados que precisam descrever, né, as suas teses dentro dos parâmetros das leis vigentes, dentro da Constituição, dos códigos os mais diversos que a lei apresenta. Também esta é um tipo de atividade ligado com o quinto raio. Então, há muitas maneiras de nós percebermos como o quinto raio, o raio científico, afeta realmente os seres humanos. Então, nós podemos começar a estudar as suas qualidades, né? As qualidades principais do quinto raio são as típicas da mente analítica, dedutiva, formal, sendo o interesse e o ideal pleno das pessoas deste raio a capacidade de aquisição e principalmente dos conhecimentos. E nos casos em que o segundo raio também esteja bem desenvolvido, a disseminação do conhecimento factual. Há realmente, ouvintes, essa conexão entre o segundo raio, o raio ligado à instrução, o raio filosófico religioso, ele se liga prontamente ao quinto raio, mas é uma conexão que tem, como sempre, os dois aspectos. O segundo raio é mais abstrato, é mais ligado à filosofia, à religião. Já o quinto raio, que é a sua exteriorização, poderíamos dizer, ele é um raio mais afeito à mente concreta, aos objetos, à descrição da natureza, à descrição dos acontecimentos, as suas leis, as suas causas, os seus efeitos, e tem realmente no método científico a sua melhor base, né, para a sua observação. Enquanto que o segundo raio é mais abstrato, é mais filosófico, tem mais ligação com as leis morais, com as leis que elevam o espírito humano, enquanto o quinto raio está voltado realmente muito para fora, para o mundo, para descrevê-lo e utilizar então essas capacidades mentais, a análise, a dedução, a observação principalmente. Também nesta busca empreendida pela pessoa do quinto raio, aqueles nos quais o quinto raio é muito dominante são capazes de manifestar paciência incansável e meticulosidade e regularidade extremas, particularmente no exame reiterado e na classificação dos detalhes minuciosos e intrincados. É por isso que o quinto raio tem exatamente essa característica que se lhe dá, ou seja, de ser um raio científico, porque a observação, a busca do detalhe, a compreensão dos processos pela observação, pela apreensão do que acontece e a formulação das teorias, das classificações, da compreensão do modus operandi, ou seja, de como funcionam as coisas, é realmente
algo que hoje em dia é dominado totalmente pela ciência. Então, o tipo de pessoa, né, que é característica do quinto raio é o cientista, também o matemático, o advogado e, de certa forma, também o detetive. Nos estágios iniciais do desenvolvimento, o interesse principal deste raio reside na ciência física e, conforme o indivíduo vai evoluindo, a coisa mais tarde se estende para o domínio do oculto e da metafísica. Assim se espera, né? Porque aquele que desenvolve a sua mente através de todos esses campos que nós estamos expondo, ouvintes, ele vai esbarrando exatamente no mental abstrato, que é o primeiro nível da imortalidade dentro do ser humano. Então, aquele que muito estuda, aquele que muito compreende, ele vai se aproximando muito rapidamente da compreensão que existem coisas transcendentais. Então, daí, quando o indivíduo do quinto raio, que inicialmente é científico, que é um observador da natureza, ele passa a ser uma pessoa que busca aquilo que nós sempre estamos expondo aqui, o ocultismo, a metafísica, o esoterismo, levando a sua mente para mais longe. A mente do quinto raio é brilhante, flamejante, viva, arguta, técnica, analítica, cuidadosa, positiva e possui grande capacidade para a especialização e a captação de detalhes. É realmente um tipo de comportamento muito típico daqueles que são cientistas, que trabalham nos laboratórios, que trabalham nos centros de pesquisas. Hoje também o campo da informática, com toda a sua tecnologia, é um amplo campo para a aplicação dessas características, e realmente tudo que advém dos métodos científicos da sua tecnologia são canais para o desenvolvimento do quinto raio, desse quinto temperamento. E como ideal, a pessoa do quinto raio valoriza em alto grau a verdade, o desapego mental e o cuidado nas observações, nas deduções e na forma de expressão. A divindade, Deus, é visto como o princípio da verdade, e a mentira, a ignorância, a incorreção e a mente preconceituosa são os maiores males, como compreendido pela pessoa do quinto raio. O impulso motor da pessoa do quinto raio é descobrir o conhecimento, chegar à verdade. Isto, porém, precisa ser evidenciado, como, por exemplo, pela predição correta baseada na aquisição de informações. A pessoa do quinto raio obtém os resultados através do uso brilhante e paciente da mente. Reflete, busca, pesquisa, comprova, experimenta, observa pacientemente e pondera, extraindo depois deduções cuidadosas de suas descobertas. Então, a capacidade reflexiva da mente, que não é só uma metáfora, né? A reflexão é realmente um poder que se compara à capacidade óptica de certas substâncias, porque a mente, ela reflete o que vem de fora e o que vem de dentro, e o quinto raio é aquele em que a lente mental é focalizada fortemente para fora, pacientemente analisando, captando, e mantém
no seu microscópio interno um canal para a conexão com a verdadeira fonte do conhecimento, que é o ser interno. E é daí que vem realmente as descobertas, porque a compreensão não é uma coisa desse mundo, não é uma coisa do nosso cérebro, é uma capacidade do espírito. Então, o verdadeiro cientista é aquele que sabe focalizar a sua mente tanto externa como internamente, procurando desvendar cada vez mais as coisas da natureza. O quinto raio emprega a mente como uma ferramenta a fim de perfurar o cerne dos problemas, aderindo sempre ao método científico. Assim nos descreve Anton J. Carlson, falando acerca desse processo, quando ele nos diz: observações e experiências revistas, registradas objetivamente, com absoluta honestidade e sem medos ou preferências. É assim que deve agir uma verdadeira pessoa do quinto raio, né? Ser observadora, registrar objetivamente os acontecimentos, estar sempre revisando, mas sempre de uma maneira honesta, não misturando as suas opiniões com as observações, seguindo o método científico que tem, nós podemos falar nisso numa outra ocasião, o método científico tem relação com um grande trabalho oculto daquele grande chefe, grande mestre da Fraternidade Branca, que tem auxiliado tanto o Ocidente, que é conhecido popularmente como o Conde de Saint-Germain. Durante muitas encarnações ele trabalhou principalmente na Europa para que houvesse condições da manifestação do seu raio, especialmente o sétimo raio, mas acabou influenciando muito também o quinto raio da humanidade, que tem relação com a quinta grande civilização, o desenvolvimento da mente. Tal preocupação, né, de ser honesto nas observações tende às vezes a tornar a pessoa do quinto raio para que ela tenha uma mente tão inflexível e tão rígida e pouco adaptável em seus métodos, que ela acaba não atingindo a realização plena. Entretanto, quando o aspecto do terceiro raio de sua natureza, com suas características de adaptabilidade e reflexão filosófica, começa a influenciar-lhe a mente concreta, como parece ocorrer nos casos de muitos cientistas modernos, isto, combinado com as excelentes qualidades já mencionadas, garante seu êxito como um grande descobridor e revelador do conhecimento do homem. Como professor, esclarece logicamente e com integridade, preenche os detalhes, vale-se de diagramas e inculca a precisão. Realmente, nenhum professor é mais detalhista, é mais arguto do que aquele professor de matemática, de ciências, de química, de física, que sempre procura trazer graficamente, que traz a ideia de precisão no cálculo, que tem a sua mente voltada para a abstração que o pensamento matemático, que o pensamento científico, que o conhecimento da química, da física e tantas outras ciências mais especializadas requerem. Então, todos nós com certeza passamos durante a nossa vida por algum professor que tivesse realmente esse método do quinto raio
bastante desenvolvido na sua mente. A sua meta ideal é tornar-se um cientista consagrado, um gênio intelectual em todos os ramos da ciência, física e metafísica. Ter sucesso neste último campo e, às vezes, também no primeiro, caminhando para a satisfação do domínio mental. Ao lado de seu irmão do terceiro raio, tal pessoa torna-se finalmente um com a mente principal e atinge desse modo a perfeição, tanto no próprio conhecimento quanto na aplicação prática dos princípios científicos sobre os quais se fundamenta o universo. Então, tanto o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo raio são considerados raios de aspecto, estão muito ligados com o aspecto Espírito Santo. E o quinto raio se conecta muito fortemente também com o terceiro raio, recebendo uma influência muito forte e acaba realmente transformando numa pessoa de destaque no campo acadêmico, no campo intelectual. Então, por isso, muitos cientistas, muitas pessoas do quinto raio almejam atingir realmente um destaque nos seus campos de conhecimento. Mas esse raio tem também os seus defeitos, né? Entre eles estão o isolamento, a frieza emocional, a crítica destrutiva, a rigidez, né, também mental, o bitolamento da mente, a tendência a perceber e acentuar indevidamente as faltas alheias. Então, um destrutivismo não complementado pela prontidão ou habilidade construtiva, ferindo com palavras como poderíamos ter aqui uma frase, quando alguém do quinto raio diz: seus defeitos são para seu próprio bem. Então se mostra uma pessoa insensível demais para amenizar o golpe ou para tentar ser delicado. Normalmente falta à pessoa do quinto raio aquela diplomacia que é característica do terceiro raio, né? E ela diz isso cheia de prazer em desfazer sonhos, né? Muitas vezes uma função útil, apesar de desconcertante. Então ela tem uma incapacidade para suportar alegremente os tolos ou as brincadeiras, e a intolerância para tudo que seja emocional, místico ou institucional. Então, demonstrando ceticismo, materialismo e orgulho. Eu, como bom virginiano, já tive realmente os meus acessos de quinto raio. Realmente inicialmente não acreditava em absolutamente nada do que hoje em dia eu defendo aqui, principalmente no programa Fluxo Esotérico. Mas foi justamente essa característica do estudo que me levou a compreender a realidade mística espiritual. Mas realmente essa inabilidade emotiva, e nós sabemos que o ser humano é muito mais um ser emotivo do que um ser intelectual, e isso realmente é um problema para a pessoa do quinto raio, pois ela faz desabar muitas vezes os sonhos das pessoas com as suas críticas muito profundas, que realmente põem o dedo na ferida, e a sua aparente insensibilidade, a sua inabilidade de fantasiar e entender realmente o lado emotivo da vida, muitas vezes trazem problemas pessoais para essas pessoas, né? Outros defeitos do quinto raio: egocentrismo, pouca visão das coisas, curiosidade e formulação de perguntas indiscretas, discussões sem sentidos,
por coisas mínimas, tornando-se excessivamente pedante e dando ênfase a uma forma de levar uma vida descuidada. Ocasionalmente, esse tipo de pessoa exibe ignorância e ineficiência quase infantis no seu comportamento, devido às vezes, talvez, a uma abstração notória. É aquele arquétipo do cientista que é muitas vezes mal trajado, mal arrumado, mas que demonstra então uma falta de inteligência emocional, que é o lado negro, digamos assim, é a sombra da grande capacidade intelectual que ele dispõe. E aí há uma historinha do Albert Einstein que ilustra isso, né? Pois se conta que um cientista viria visitar, né, Albert Einstein e na sua casa, e a esposa de Einstein pediu a ele que se arrumasse melhor, que trocasse o paletó, colocasse um paletó melhor. E o Einstein virou para a sua esposa e disse o seguinte, né? Eu não vou trocar de roupa coisa nenhuma, pois se ele quiser vir ver os meus paletós, que ele venha e visite o guarda-roupa, porque com certeza ele está vindo para visitar a mim e conhecer as minhas ideias. Esse tipo de postura, ouvintes, pouco emocional das pessoas do quinto raio, que ao mesmo tempo é a sua característica e ao mesmo tempo é o seu problema. E também o seu egocentrismo, o seu foco muito grande nas pesquisas, no estudo. Nós sempre temos aí à nossa volta pessoas que estão tão focadas no que elas estudam que elas nem enxergam mais o que está acontecendo. E com certeza essas pessoas sofrem muito devido a isso. Mas no nosso segundo bloco nós vamos continuar falando mais características do segundo raio, ouvintes, dando prosseguimento aqui aos nossos estudos sobre os 7 temperamentos humanos. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. O melhor da música. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual.
Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para a continuidade do programa Lux Esotérica de hoje. Está abordando com vocês aqui a questão do quinto raio divino, ouvintes. Este raio que realmente é o raio científico, o raio da mente concreta, o raio da observação, daquela apreensão técnica da natureza. E hoje nós vivemos num mundo que é amplamente dominado por essa visão técnica, essa visão científica do mundo. E nós temos que compreender que isso tudo tem uma relação com a própria evolução da humanidade, cuja aceleração da vida nesse planeta é uma realidade inexorável, né? Se não fossem os desenvolvimentos tecnológicos, não estaria acontecendo essa grande expansão até física da humanidade, né? Nos próximos 10 anos nascerão cerca de 1 bilhão de seres humanos que irão se somar aos 7 bilhões que já estão aqui no planeta, e nós vamos, devido ao desenvolvimento da medicina, da tecnologia, da técnica que produz cada vez mais alimentos, e tem condições então, ouvintes da humanidade, de se desenvolver sobre esse planeta. Nós que estamos aqui realmente fazendo uma peregrinação obrigatória pelo mundo da matéria, e nós temos sempre colocado aqui que há bilhões e bilhões de chispas divinas humanas que ainda precisam vir vivenciar aqui a Terra, mas não mais naquelas condições bárbaras que a humanidade viveu no passado, mas sim com condições muito mais adequadas para que os seres humanos possam colher aqui na matéria a experiência, né, de se manifestar nesse plano tão denso que é a terceira dimensão. E o quinto raio, ele tem essa importância fundamental de trazer ao mundo a ordem através da técnica, através da ciência, que vai se estabelecendo realmente como uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento do ser humano. Mas vamos continuar aqui falando das características, inclusive dos defeitos, né, do quinto raio, né? E em outros aspectos, né, a religião, por exemplo, né, como aprecia a religião a pessoa do quinto raio. Quando a pessoa do quinto raio aceita a religião, a religiosidade, a pessoa do quinto raio tende a ser dogmática e extremamente irracional, preocupada em excesso com tradição, com dogma, com doutrina, crença e formalidade. Ela, não raro, deixa de enxergar a vida interior e a necessidade de conhecimento e esclarecimento interiores. Ou seja, quando o indivíduo do quinto raio assume uma religião, muitas vezes ele pode fazê-la de uma forma fanática. Mas, com frequência, as pessoas desse raio são egoístas e gananciosas. E, a menos que o seu caráter se modifique pela presença das qualidades de outros raios, em especial do segundo, terceiro e sexto, tendem a guardar para si suas descobertas e haveres, para, por exemplo, patentear invenções.
E ainda no campo religioso, eu acrescentaria aqui aos comentários de Geoffrey Hodgson que os indivíduos do quinto raio são realmente as pessoas que mais apresentam o posicionamento do ateísmo e do agnosticismo, que obviamente é perfeitamente compreensível, pois se a pessoa do quinto raio, né, focaliza a sua mente muito fortemente na matéria, então nesse nível do detalhe fica difícil exigir que a pessoa compreenda o todo, a realidade holográfica que está acima de tudo, a realidade espiritual da unidade da vida. Muitos cientistas demonstraram compreender esse grande princípio espiritual de outras maneiras, como Einstein, que via na harmonia do mundo a possível presença da divindade, mas não era nenhum aderente de qualquer religião em especial. Então, infelizmente, esse desenvolvimento mental leva realmente as pessoas do quinto raio a uma postura bastante egoísta, né? E como disse aqui o Geoffrey Hodgson, elas tentam escamotear as suas descobertas muitas vezes para patentear as suas invenções, as suas pesquisas, descobertas, e assim auferir lucros e louros com isso que elas fizeram, né? E a pessoa desenvolvida do segundo ou do sexto raio, por outro lado, gosta de repartir todas as descobertas e dons, sendo o bem-estar do mundo a motivação para todas as pesquisas e tentativas. A confiança plena da pessoa espiritualmente não desperta do quinto raio quanto aos processos analíticos e provas demonstráveis, propende a torná-la um tanto cega aos grandes princípios que estão por trás das manifestações, e também impermeável à inspiração e à intuição, o que, por incrível que pareça, é algo que atrapalha a pessoa do quinto raio, pois se ela procura realmente compreender, e a ciência realmente não sabe exatamente da onde é que vem esse poder de compreensão que o ser humano tem, pois ele não vem, com certeza, ouvintes, da colisão fortuita de ondas elétricas dentro do nosso cérebro, nem vem simplesmente da sorte ou do azar na junção dos argumentos, somando-se A mais B, 1 mais 2, não se chega às grandes leis, à grande compreensão. Foi o mestre Kuthumi que disse que todas as grandes descobertas científicas, na verdade, foram adivinhadas. E aí, para compreendermos esta sua frase, a frase do mestre Kuthumi, nós temos que perceber que é apenas do reino espiritual, do reino divino, que vem a luz que esclarece, que une, né, ilumina todos os dados que a ciência tem. Hoje os cientistas sabem que não é a quantidade de dinheiro, não é a tonelagem de equipamentos que se coloca para a pesquisa que faz com que sejam descobertas curas de doenças, os processos naturais e como eles funcionam, mas sim é na mente humana, na sua consciência, na sua capacidade de intuir. E intuição significa visão interior, e a visão interior é quando a mente focaliza, né, a sua lente não para fora, no mundo exterior, nos dados das pesquisas, mas sim quando
ela se focaliza interiormente, permite que passe um fluxo de iluminação interior, e é nesse momento que ocorre a chamada adivinhação, que não é uma sorte, ouvintes, fortuita, mas sim é aquele momento inexplicável em que o gênio percebe realmente a realidade das coisas. Isso é intuição, isso é inspiração, e não é provocado apenas pela quantidade de recursos externos que se aplica, né? Talvez essas pessoas do quinto raio experimentem o maior sofrimento quando elas são apanhadas, né, em erro, em falta, e especialmente se surpreendidas no erro, e quando elas são convertidas em motivo de ridículo e de desprezo, porque elas tentam pautar a sua vida pela rigidez do método, dos processos e das leis e das regras. Quando essas pessoas do quinto raio erram, e porque obviamente errar é humano, e elas são surpreendidas errando ou cometendo enganos, cometendo faltas, isso realmente, e o ridículo e o desprezo que advém disso, são grandes sofrimentos para a pessoa do quinto raio. E semelhantes frustração e desonra mentais ferem profundamente a natureza dos indivíduos do quinto raio. O princípio mais ativo e mais empregado desse tipo de pessoa é o corpo mental, ou como os hindus o chamam, de humanas inferior. A sua cor é o amarelo-limão, a pedra preciosa, o topázio, o símbolo, o pentagrama ou a estrela de 5 pontas. O quinto raio está em correspondência com o terceiro, de cujas qualidades e realizações é a expressão concreta. Em última instância, ambos se mesclam num instrumento único de conscientização, manifestando as mais altas qualidades dos dois instrumentos e dos dois raios. Quanto às artes, a pintura representa mais claramente o quinto raio, pois é a dedicação da representação fidedigna tanto da forma, ou hoje em dia também a arte abstrata representa os estados emocionais, os estados espirituais. Mas, por definição, a pintura é a arte do quinto raio. A religião egípcia, né, e também, não está aqui no texto, mas só mais à frente, a religião de Zoroastro, né, tendo a filosofia hermética como coração e tônica da verdade, foi predominantemente expressão do quinto raio, da mesma forma que é o aspecto escolástico de toda a crença mundial. É realmente um princípio difícil, né, de que realmente a religião para as pessoas do quinto raio é algo muito difícil. Então, uma religião adaptada ao quinto raio teria que ser uma religião com regras muito rígidas, com um método de desenvolvimento muito claro. E a religião egípcia, a religião de Zoroastro, com a filosofia da luz e das trevas, do bem e do mal, foram tipos de religião que exprimiram esse conceito, né? Na literatura, as deduções vívidas de Sherlock Holmes, como também as de todos os demais detetives, e o raciocínio frio e preciso da mente jurídica são exemplo das atividades da mente formal, que em geral se apresenta acentuada na pessoa do quinto raio.
Então, os romances policiais, né, e também a ficção científica, que não foi mencionada aqui, mas agora eu faço, são expressões muito claras do quinto raio, do raio científico. E aí nos trouxe uma anedota aqui, um caso aqui. Geoffrey Royce nos fala que conta-se do presidente Abraham Lincoln, né, dos Estados Unidos, que viajando de trem com um amigo teve a atenção atraída por algumas ovelhas num pasto e disse a um amigo que estava com ele. O amigo disse a Lincoln: aquelas ovelhas acabaram de ser tosquiadas. E o presidente Lincoln, olhando atentamente, respondeu: foram tosquiadas deste lado. Ou seja, ele conseguiu observar realmente o detalhe. E é no detalhe que está o foco do quinto raio. Amigos ouvintes e espectadores do programa Lux Esotérica, e nós estamos aqui cobrindo mais este raio divino. E agora, para finalizar, nós vamos sumarizar todas essas qualidades que nós expusemos no programa de hoje. Um programa dedicado ao raio mental concreto, que é uma expressão muito forte, materializada do terceiro raio. Então, o raio que é o terceiro é um raio da mente abstrata. Já o quinto raio é a sua contraparte, é o raio da mente concreta. Vamos sumarizar, ouvintes, esse conhecimento nas diversas qualidades e proposições que o quinto raio possui. O seu símbolo é o pentagrama, colocando então a quintuplicidade das suas características. A cor, o amarelo limão. As qualidades do quinto raio: a mentalidade analítica, a lógica, a exatidão, a paciência e a observação. São essas as qualidades que realmente uma pessoa do quinto raio, ou que tem o quinto raio como sua expressão principal, deve exaltar, deve desenvolver de uma forma mais firme. E quando essas qualidades numa pessoa se apresentam, evidenciam realmente a sua preferência pelo quinto raio. O tipo de pessoa do quinto raio é o matemático, o cientista, o advogado, o alquimista, né? Por mais raro que seja hoje em dia, são realmente tipos de pessoas cujas atividades realmente são técnicas, tem que ter precisão, tem que ter realmente as características que este raio preconiza. Para a pessoa do quinto raio, o maior bem é a verdade, o conhecimento e o fato acerca das coisas. Já o maior mal é a inverdade, a ignorância e a informação errônea, que a pessoa do quinto raio divino realmente não suporta. Os impulsos naturais dessa pessoa é o de fazer descobertas, né, de descobrir, e uma sede muito grande pelo conhecimento. O momento de exaltação da pessoa do quinto raio, do ponto de vista exterior, é no conhecimento, e interiormente é a satisfação do domínio mental. São os dois momentos, as duas instâncias em que a pessoa do quinto raio fica exaltada, ou seja, ela atinge o seu ápice do seu desempenho. É quando ela está à busca ou está dominando o conhecimento, e quando isso do ponto de vista exterior, e interiormente quando ela atinge a satisfação mental
pela compreensão dos fatos e das análises que ela faz. O método de ensino que emprega uma pessoa do quinto raio é elucidar e diagramar, bem ilustrar as suas exposições, suas aulas, suas palestras, assim como nós estamos fazendo aqui no nosso programa Lux Esotérica. E também detalhar e desenvolver com exatidão é aquele professor, aquele orador que tem a precisão dos mínimos detalhes e sempre procura graficamente, pelas mais diversas ilustrações, evidenciar aquilo que ele está tentando passar, que ele está tentando ensinar. Os métodos de execução do quinto raio: pensar, pesquisar, examinar e provar. Também experimentar, observar e calcular. São todas características realmente absolutamente necessárias para, principalmente, ter um desempenho no método científico. Sem pensar, pesquisar, experimentar, observar e hoje em dia principalmente calcular, nada é possível na ciência. As fraquezas dos indivíduos do quinto raio, infelizmente, o egocentrismo, a estreiteza de visão, de mente, a falta de senso de oportunidade, já que essa pessoa vive muito mais no plano das ideias e da exatidão dos dados, mas o mundo, principalmente no que tange a humanidade, é muito menos um mundo ligado com esta frieza dos números e dos dados. É um mundo que se desenvolve muito mais do ponto de vista emotivo, emocional e humano. Então a pessoa do quinto raio fraqueja quando ela não consegue, ao invés de raciocinar, não consegue sentir exatamente as oportunidades que estão à sua volta. Também demonstra muito orgulho, muita avareza e principalmente muita crítica, já que ela analisa tanto. Então é aquele cri-cri, como o virginiano é no zodíaco, e eu posso atestar para vocês, como bom virginiano, que é exatamente assim. Nem tanto o orgulho e a avareza, mas a crítica realmente é muito forte. Também muitas vezes tende ao sofisma, ao materialismo e à frieza. Sofisma porque muitas vezes, quando não consegue compreender direito uma coisa, ela tenta fazer um emaranhado lógico que convença as pessoas. Materialismo devido ao foco nos dados e na matéria, e a frieza porque a mente realmente não conhece a natureza das emoções e do próprio mundo físico que ela procura entender, que na verdade são expressões da vida espiritual e não meramente um mundo isolado que existe lá fora. Também é uma pessoa que bisbilhota muito, muito curiosa até o nível da bisbilhotice, e muitas vezes demonstra uma mesquinhez muito grande por se ater a pequenos detalhes que no quadro geral não representam quase nada. Os sofrimentos para a pessoa do quinto raio, o escárnio, a injúria comprovada e a derrota mental, ser vencido por argumentos ou por dados mais acurados e por argumentos mais bem desenvolvidos. Tudo isso faz a pessoa do quinto raio sofrer muitíssimo. A religião
o zoroastrismo ou a religião egípcia são suas melhores expressões. E a cor é o amarelo limão ou o dourado também, pois o quinto raio tem essa belíssima cor como expressão. A arte, a pintura e a joia é a pedra do topázio. E então, ouvintes, nós chegamos ao final desta exposição sobre o quinto raio. Vamos concluindo mais uma letra do alfabeto oculto que visa realmente trazer uma compreensão mais profunda sobre os 7 temperamentos humanos. Depois que nós tivermos exposto com os detalhes aqui os 7 raios, nós vamos fazer uma série de consideração sobre os 7 raios no mundo na atualidade e vamos tentar enveredar por alguns processos que podem auxiliar a todos vocês, nossos espectadores, a descobrirem quais são os raios ou o raio predominante na vida de vocês. E para finalizar esse programa dedicado ao quinto raio, eu convido a todos para uma última meditação, uma última vibração, ouvintes, buscando fechar os nossos olhos, nos ligar à nossa natureza interior. Vamos buscar, ouvintes, sentir profundamente a chispa divina nos nossos corações, visualizar a sua luz se expandindo por dentro do nosso corpo. E vamos procurar, ouvintes, nesse momento solene, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Muitíssimo obrigado pela audiência, o prestígio de todos vocês. E aqui Osmar de Carvalho, coordenador da Levira, loja esotérica virtual, se despede, deixando aqui sempre com vocês esse sentimento, esse desejo de que essa chispa divina sempre se manifeste cada vez mais explicitamente, sempre que nós a invocarmos, iluminada pelos conhecimentos, pelos princípios que nós temos trazido aqui no nosso programa. Nos despedimos deixando a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, esta web rádio que está trazendo sempre a música da nova era, uma musicalidade alternativa para aqueles que buscam na internet. E nos despedimos aqui com, finalmente, o virtual, mas é um forte, é um caloroso, um fraternal abraço para toda a nossa audiência que está ao vivo conosco e também nos apreciando nas gravações. Muitíssimo obrigado. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Fiquem com Deus.